Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez a uma nova lição aqui do seu canal Crente Docente. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 da revista 64 da editora Central Gospel. O título dessa lição é O Poder da Voz Profética e o texto bíblico básico encontra-se em 1 Reis, capítulos 17 e 18, e o textual está em 2 Pedro 1,19. Eu sou a professora Adriana Goulart e juntos vamos nos debruçar aqui um pouco sobre o que diz a lição comentada pelo pastor Jarmuth Jordão. Ele divide aqui a nossa lição em 3 tópicos. O primeiro, ele vai tratar da relação entre o profeta e a mensagem. No segundo tópico, ele vai falar da oposição à voz profética. No terceiro e último tópico, ele vai abordar 4 características da voz profética. Então vamos lá. Começando aqui o desenrolar da nossa lição, vamos falar da importância da relação entre o profeta e a mensagem. Segundo aqui o destaque do pastor Jarmuth, ele diz aqui pra gente de uma maneira muito apropriada, muito feliz na sua fala, que a palavra recebida transforma e constitui o profeta. Não tem como muito dissociar o profeta da palavra profética, não é? E aí ele dá aqui como exemplo a própria vida do profeta Isaías, que teve uma experiência sobrenatural e a sua vida foi mudada, né? Ele até chega a comparar aqui, imagina se na visão lá de Isaías, né, um anjo tem que pegar uma brasa do altar com um objeto. Imagina esse objeto, essa brasa viva, sendo usada aí para tocar os lábios de um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Não é o impacto que isso não fez, que isso não provocou na vida do profeta Isaías. Ele segue ainda aqui com os exemplos falando do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta João, que tem uma visão em que eles têm que comer, não é? Um livro, um rolo, que continham as palavras da profecia, as próprias palavras de Deus. Meio que literalmente, né, vamos dizer assim, a palavra de Deus fica entranhada no profeta, né? Eles descrevem que ela é doce ao paladar, mas amarga depois que é digerida. Isso é um simbolismo também, uma comparação da doçura, que é da alegria, da suavidade, que pode representar o receber a palavra de Deus, mas o peso, o amargor que também pode gerar entregar sentenças de juízo, proferidas através de uma profecia, entregada e revelada por Deus. Então a mensagem está diretamente atrelada à vida do profeta. O profeta precisa ter consciência, ter responsabilidade com a palavra que lhe foi confiada. O próximo tópico que ele vai tratar ainda aqui dentro desse, próximo subtópico, né, melhor dizendo, dentro dessa primeira parte, é o compromisso do profeta com a mensagem, né? Uma coisa está entrelaçada à outra. O profeta, como eu falei ainda há pouco, ele precisa ter essa responsabilidade de entregar apenas o que Deus falou, de não deixar que as suas emoções, que o seu ideal, os seus pensamentos, a sua opinião interfiram na palavra que lhe foi confiada. Ele deve ter o compromisso, a fidelidade de falar apenas aquilo que Deus lhe confiou para ser falado. É lógico que, como Moisés, que era manso, Elias, que era mais explosivo, a humanidade do profeta, ela pode influenciar a mensagem que está sendo entregue, mas ela não pode, de maneira nenhuma, deturpar essa mensagem. Ela não pode, de forma alguma, distorcer a palavra de Deus que foi dada ao profeta para ser entregue a um povo ou a uma pessoa. No finalzinho desse tópico, além do compromisso do profeta com a mensagem, o comentarista também vai abordar o compromisso de Deus com a voz profética. O profeta Jeremias vai dizer, né, que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Se foi Deus quem falou, se essa palavra é uma palavra profética que sai da boca de Deus para o coração, para a boca do profeta, então essa palavra tem a garantia de Deus de que ele vai velar por ela para que ela se cumpra. E também é destacado aqui nessa lição, nessa revista, o compromisso de Deus com o profeta também. 1 Samuel, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer, 3,19, se não me engano, o versículo, a Bíblia vai dizer que Deus velava pela vida de Samuel e que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra.
Então, o que Samuel falava era garantido por Deus, porque ele falava aquilo que vinha de Deus. Assim também como a palavra de Elias, que falou, pela minha palavra não vai chover, e realmente não choveu. Por quê? Ele falou pela palavra dele, mas ele falou debaixo da autoridade do Deus que lhe confiou essa palavra. Então, Deus tem um compromisso em fazer cumprir a palavra que ele ordena que seja falada. No segundo tópico dessa lição, o pastor Jarmuth vai trazer a oposição à voz profética. É interessante a abordagem que ele dá aqui, que é uma verdade, a gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso também nos nossos dias, que não há uma voz profética que se levante sem encontrar resistência, não é? Não é à toa que quando Deus chama o profeta Jeremias, ele diz que vai colocá-lo como um muro de bronze, como alguém que vai resistir contra as investidas dos seus adversários. E se teve um profeta que enfrentou o adversário, foi o profeta Jeremias. E aqui o comentarista da nossa revista vai falar de diferentes formas de oposição e vai dar como exemplo de alguém que enfrentou oposição em todas essas variantes, o próprio Jesus. A primeira oposição tratada aqui é a apatia e indiferença. É quando a palavra profética é recebida com total descaso, com total desgosto, não se é dada atenção, não se é dado valor. Apatia e indiferença. Jesus passou por isso. Jesus sofreu desprezo por ser o filho do carpinteiro, por ser o nazareno. Jesus também caiu em descrédito. Esse foi um tipo de oposição enfrentado aí pelo mestre. Outro tipo de oposição destacado na revista é a conspiração. Além de Jesus aqui, como exemplo, né, de conspiração que ele passou durante aí alguns episódios do seu ministério, aparece também o próprio profeta Jeremias. O próprio Deus alerta Jeremias dizendo, até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios hão de te tratar deslealmente, não confie neles. Jeremias 12:6. Então, qualquer pessoa que se levanta com uma voz profética, com uma mensagem de Deus, e ela tem autoridade do alto para entregar essa palavra, ela deve estar preparada também para enfrentar algum tipo de oposição. A última característica aqui dessa oposição, a última vertente que aparece, né? É lógico que pode ter outros tipos de oposição, mas a gente vai tratar do que está aqui na revista. É a oposição violenta. O comentarista vai citar aqui o exemplo de Jesus, é quando se reage com violência mesmo. Quando Jesus fica sabendo da intenção de Herodes em matá-lo, ele declara aquela frase famosa, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Né, e como uma reação de Jerusalém à voz profética de Jesus, ou a qualquer outra voz profética que tenha se levantado antes, rejeitada com violência. Por fim, meus irmãos, a lição vai encaminhando aqui para 4 características da voz profética. Para a gente identificar uma voz profética, se essa profecia realmente vem de Deus, ela tem que ter 4 características. A primeira é que essa voz profética é uma voz de autoridade. O profeta Jeremias, quando foi chamado, Deus deixou bem claro para ele que ele teria uma voz de autoridade. Nós também temos aí um outro exemplo muito claro, como o profeta Elias, que foi ungido, foi comissionado, aliás, por Deus para ungir um outro rei, para ungir um outro profeta no lugar dele. O próprio profeta Samuel teve autoridade aí para ungir os 2 primeiros reis de Israel. A voz profética é aquela que se levanta com autoridade, que quando ela começa a falar, quando ela começa a se projetar, todos param para ouvir. João Batista também rompe o silêncio aí, né? Aquele silêncio profético que a gente costuma falar do período intertestamentário. Esse silêncio é quebrado com uma voz profética, que é a voz de João Batista. E quando ele falava, todo mundo parava para ouvir. E todos reconheciam que aquela voz era a voz de Deus, né? A voz que clamava no meio do deserto, por mais que se quisesse questionar, não tinha como negar que aquela voz que clamava era uma voz autorizada por Deus. Uma outra característica da voz profética é a sua influência social. Né? A voz profética, quando ela é proferida, quando ela é falada, quando ela é autorizada por Deus, ela também é autorizada a influenciar a sociedade da sua época. Não teria valor uma voz profética para falar para si mesmo,
para ficar escondida, para falar só entre quatro paredes. Ela precisa ser projetada, ela precisa alcançar o destinatário da mensagem. E quando isso acontece numa influência social, sim. Jesus passou por isso, o próprio profeta Elias é um exemplo disso, Samuel é um grande exemplo. A Bíblia vai dizer que quando Samuel desponta, né, no ministério profético, ainda criança, a Bíblia diz que de Dan a Berseba, ou seja, de norte a sul, por todo o território de Israel, todos reconheceram Samuel como profeta. E aí vem aquela conclusão que eu falei ainda há pouco, e nenhuma de suas palavras Deus deixou que caíssem por terra. Ele influenciou toda a nação de Israel. Assim também como nós hoje temos aí algumas pessoas que Deus levanta com voz profética, como a palavra de autoridade, e essas palavras de autoridade são para influenciar a nação, são para influenciar o seu bairro, são para influenciar a sua igreja. Esse é o valor e o dever, né, vamos dizer assim, da voz profética. A terceira característica mencionada aqui na nossa lição é que a voz profética é uma voz que dá direção, é uma voz que direciona. O rei Davi, antes mesmo até de assumir o trono da nação de Israel, ele não ia para nenhuma guerra, ele não fugia de Saul por nenhum caminho que não fosse antes consultado a Deus através de um profeta ou um sacerdote. Então a voz profética, ela dá direção, ela aponta o caminho que se deve seguir. E por mais às vezes que pareça ser confuso, pareça ser contraditório, a voz profética é a que deve ser seguida, a voz de Deus é a que deve ser seguida. Em alguns episódios da história da nação de Israel, o profeta de Deus era o que falava aquilo que o rei não queria ouvir. Vários profetas se levantavam, falsos profetas, dizendo aquilo que agradaria o coração do rei. Mas a voz profética que tem o compromisso do profeta, ele vai falar aquilo que Deus manda. E aquilo que Deus manda é que é o garantido. E todas as vezes que esse profeta que contrariava a maioria não foi ouvido, a nação sofreu. O rei pereceu, houve morte, houve perda. Mas todas as vezes que alguém enviado por Deus com autoridade para profetizar aquilo que tinha sido dado por Deus, essa pessoa era ouvida, ainda que desacreditada pela maioria, se um rei desse crédito à voz desse profeta, ele era bem sucedido. Isso aconteceu várias vezes com Davi. Muitas guerras Davi venceu, aliás, todas as guerras que Davi foi consultar a Deus antes de ir, ele venceu. Quando as guerras que ele ia sem consultar Deus, toda vez que ele tomou uma decisão por impulso, por seu próprio ímpeto, ele sofreu as consequências. E aí um desses episódios, inclusive, é o exemplo da quarta característica trazida aqui, uma voz de esperança em meio à crise. Certa vez Davi resolve fazer um censo, né? Ele tirou da cabeça dele fazer um censo lá no meio do povo. Deus nunca ordenou isso a ele, mas ele, pela sua vaidade, talvez, pela sua falta de confiança no momento de fraqueza, resolveu recensear o povo, e isso desagradou a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou uma punição, um castigo para Davi. Manda um profeta ir lá e falar: olha, o que você está fazendo tem me desagradado e você vai ser punido por isso. Qual punição você escolhe? Ainda deixa Davi escolher, né? Que punição ele queria receber por conta do seu erro. E Davi admiravelmente fala: sofra eu que errei, não foi o povo. Então não é o povo que tem que sofrer com o meu erro. Caia eu nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus tem misericórdia. E não caia eu nas mãos do homem. Então o profeta Gade, quando chega ali, chega com uma palavra de confronto, uma palavra de advertência, uma palavra de exortação, mas também uma palavra de consolo. Porque, aliás, esse é o papel da profecia. Sempre foi no Antigo Testamento e continua sendo hoje no Novo Testamento. A profecia verdadeira é aquela que consola, exorta e edifica. Então, o profeta,